Olá, bem-vindos para mais uma aula do CPCX. A aula de hoje é uma aula de exercícios sobre a parte de sistemas lineares 2. Então, vamos começar pelo exercício número 1. Escalone, classifique e resolva os sistemas lineares abaixo. Aqui nós temos 3 sistemas lineares, nós vamos fazer aqui na ordem, primeiro o primeiro, depois o segundo e por último o terceiro. Então, vamos começar. O primeiro sistema é esse, eu só copiei. E para escalonar ele, eu vou transformar ele primeiro e reescrevê-lo na forma de uma matriz, tá? Esse aqui é um sistema que tem 3 equações e 3 variáveis, x, y e z. Então, aqui, nessa matriz, a nossa primeira coluna vai ser referente aos coeficientes do x, a segunda coluna referente aos coeficientes do y. Observem aqui que na última equação, como não tem y, o coeficiente dele é zero, tá? Na terceira coluna, os coeficientes de z. E a última coluna, os termos independentes, que nesse caso são todos zero, ok? Para escalonar, nós precisamos que esses 3 números, 2, 1 e esse 0, esses 3 números sejam zero. Então, nós vamos manipular de forma que esses três coeficientes, esses 3 termos aqui sejam zero. Então, para isso, eu vou fazer essa continha aqui na linha 2. Nessa segunda linha, eu vou fazer essa operação. 2 vezes a linha 1 menos linha 2. Então, vamos lá. 2 vezes linha 1 menos L2. Então, 2 vezes 1, que é 2. 2 menos 2, 0. 2 vezes 2, 4. Menos 3, 1. 2 vezes 4, 8. Menos 1 é 8 mais 1, que é 9. E aqui, 0 vezes 2 é 0. 0 menos 0 é 0. Tá? Para a próxima linha, para a terceira linha, vou fazer L1 menos L3. Então, 1 menos 1 é 0. 2 menos 0 é 2. 4 menos 14 é 4 mais 14, que é 18. E 0 menos 0 é 0. E para finalizar, nós precisamos zerar esse 2, né? Lembra que tem que zerar esses números embaixo da escadinha aqui. Então, vou fazer que a linha 3 é igual a 2 vezes L2 menos L3. Então, 2 vezes 0 é 0, menos 0 é 0. 2 vezes 1 é 2, menos 2 é 0. 9 vezes 2, 18, menos 18, 0. 2 vezes 0 é 0, menos 0 é 0 também. Então, a última linha aqui ficou zerada. Tendo escalonado esse sistema, vou voltar a escrever ele dessa forma, com as variáveis x, y, z e os termos independentes, que são todos zero. E aqui, mesmo sendo tudo zero aqui na última linha, é importante a gente escrever esse 0z igual a zero, como a gente viu na aula anterior, porque aqui a gente vai conseguir discutir algumas coisas, tá? Nesse caso, que valor que eu posso colocar para z, tal que 0 vezes esse valor de z seja igual a 0? Aqui eu posso colocar qualquer valor, né? Existe uma resposta possível. Então, se for 1, 0 vezes 1 é 0. Se for 2, 0 vezes 2 é 0. Se for qualquer outro número dentro dos reais, existe um valor possível para que 0 vezes z é igual a 0. Então, esse é um sistema possível, tá? Só que ele é indeterminado. Então, vamos reescrever o x e o y em função desse z que a gente não consegue determinar, tá? Para isso, eu vou isolar aqui nessa segunda equação, eu vou isolar o y, passando 9z para o outro lado. Então, fica y igual a menos 9z. E sabendo que o y é menos 9z, eu posso substituir ele aqui, ó. Era 2y, vou escrever 2 vezes menos 9z. Fazendo essa conta, 2 vezes menos 9z vai dar menos 18z. Menos 18z com mais 14z é menos 14z. E passando para o outro lado, 14z. Tá? Então, a gente conseguiu escrever x e y em função de z. E o z ele não é possível determinar, ele fica em função dele mesmo. Então, a minha solução final é essa.
o x é 14z, o y é menos 9z e o z é o próprio z, sendo que ele pertence ao conjunto dos reais. E é, então, um sistema possível e indeterminado. O próximo sistema que a gente tinha para escalonar e classificar era esse daqui. Também tem 3 equações e 3 variáveis. Então, primeiro eu vou montar aqui a matriz. Essa matriz, ela vai ser uma matriz de 3 linhas, referente às 3 equações. E as 3 primeiras colunas vão ser os coeficientes das minhas variáveis. A última coluna será aqui os termos independentes. Para escalonar, eu preciso que esses 3 números embaixo da escadinha sejam igual a zero, então vamos manipular essa matriz. Primeiro, eu vou multiplicar a linha 1 por 3. E aí, eu tinha 2, 3, 1 e 1. Se eu multiplicar por 3, 6, 9, 3 e 3. E vou também multiplicar a linha 2 por 2. Então, essa linha aqui, 3 menos 3, 1 e 8. Se eu multiplicar por 2, fica 6 menos 6, 2 e 16. Tá? A linha 3 eu só copiei, não fiz nenhuma conta com ela. Eu fiz isso para que aqui, ó, esses 2 primeiros valores aqui da primeira coluna sejam iguais. Porque aí, para cancelar esse primeiro termo aqui, fica fácil. É só fazer L1 menos L2. Fazendo isso, 6 menos 6 é 0. 9 menos 6 é 9 mais 6, que é 15. 3 menos 2 é 1. E 3 menos 16 é menos 13. A primeira e a terceira linha eu copiei aqui dessa matriz anterior. Tá? Então, ó, novamente lembrando que para escalonar nós precisamos zerar esses termos aqui embaixo da escadinha. Então, esse já está zerado, esse também. Falta a gente zerar esse 2. Para isso, eu vou multiplicar a linha 2 por 2. Então, toda essa linha aqui, que é 0, 15, 1 e menos 13. Se eu multiplicar por 2, fica 0, 30, 2 e menos 26. E vou multiplicar a linha 3 por 15. Então, 0, 2, 1 e 0 multiplicado por 15 vai ficar 0, 30, 15 e 0. E aí, fazendo L3 menos L2, respeitando essa ordem, L3 menos L2, então esse menos esse, a gente consegue deixar o sistema escalonado. Então, 0 menos 0 é 0, 30 menos 30 é 0, 15 menos 2 é 13, e 0 menos 26 é 0 mais 26, que é 26 aqui positivo. Tá? E aqui, dá para ver que essa primeira linha, ela tem termos todos divisíveis por 3. Então, eu posso simplificar e dividir por 3, vai ficar 2, 3, 1 e 1. E essa última linha, ela é divisível por 13, né? 13 dividido por 13 é 1 e 26 dividido por 13 é 2. Então, eu estou deixando aqui nessa forma mais simplificada. E dela, eu vou voltar a reescrever esse sistema com as variáveis x, y e z. Tá? Dessa forma aqui, o nosso z ele já está isolado, a gente tem que o z é igual a 2, e com isso eu vou substituir nas equações anteriores. Então, eu vou ficar com 15y mais o z, que eu sei que vale 2, é igual a menos 13, e aqui também substituindo o z por 2. Daqui a gente consegue calcular o y, olha. A gente pode passar esse 2 que está positivo para o outro lado negativo, 13 menos 13 menos 2 vai dar menos 15. Então, o y dá menos 1. Tá? E aqui, passando o 2 para o outro lado negativo, 1 menos 2 é menos 1. E ficou, então, 2x mais 3y igual a menos 1. Sabendo que o y é menos 1, nós podemos encaixar aqui na nossa primeira equação. Então, vai ficar 2x mais 3 vezes menos 1 igual a menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 3, se eu passar para o outro lado, vai ficar mais 3. 3 menos 1 é 2, que dividido por 2 é 1. Então, a gente tem que o x é igual a 1, o y é igual a menos 1 e o z é igual a 2. Então, esse é um sistema possível e determinado. E o último sistema para a gente classificar desse exercício número 1 era esse daqui, 3 equações, só que agora nós temos 2 variáveis só, x e y, tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Aqui, a gente pode fazer, para escalonar,
a gente pode fazer que a linha 2 é 2 vezes L1 menos L2. Então, 2 vezes 1 é 2, menos 2 é 0. 2 vezes 1 é 2, menos 2 é 0 também. E 3 vezes 2 é 6, menos 6 é 0 também. Então, essa linha ficou inteira zerada. E na linha 3, nós podemos fazer 3 vezes L1 menos L3. 3 vezes 1 é 3, menos 3 é 0. 3 vezes 1 é 3, menos 3 é 0 também. 3 vezes 3 é 9, menos 8, 1. Então, aqui o nosso sistema já se encontra escalonado. Eu vou, então, reescrever ele aqui, tá? Então, aqui a gente vai ter o sistema escrito dessa forma. A gente precisa que o y seja um valor que, ao mesmo tempo que 0 vezes y seja igual a 1, e ao mesmo tempo 0 vezes y é igual a 0. A gente nem precisava dessa equação, na verdade, né? Só olhando essa última equação, a gente sabe que o sistema é impossível, não tem solução possível. Não tem um valor que eu possa dar para y, tal que 0 vezes esse valor seja igual a 1. Isso não dá, né? Então, a solução desse sistema é vazia e o sistema é impossível, a gente usa a sigla SI. Vamos passar agora para o exercício 2 da UEL. O sistema ax mais 3y é igual a 2 e 2x menos y é igual a 0 é possível e determinado. E aí tem algumas alternativas. Então, vamos lembrar que a gente já estudou um jeito de descobrir quando um sistema é possível e determinado, que é quando o determinante é diferente de 0. Então, quando o determinante é diferente de 0, a gente tem um sistema SPD, que é o que está perguntando aqui. E se o determinante for igual a 0, ele pode ser um sistema possível indeterminado ou um sistema impossível, tá? Então, para calcular esse determinante, a gente usa a matriz dos coeficientes. Nesse caso, seria A e 2, que são os coeficientes para x, e 3 e menos 1, que são os coeficientes para y, tá? Determinante de uma matriz 2 por 2, diagonal principal menos diagonal secundária. Então, A vezes menos 1 é menos A, menos diagonal secundária, 3 vezes 2 é 6. Então, a gente tem que aqui menos A menos 6. E para ser possível determinar, tem que ser diferente de 0. Então, eu coloco aqui que esse determinante tem que ser diferente de 0. Então, o A tem que ser diferente de menos 6. Ou seja, nós temos aqui a alternativa E, tá? O sistema é possível e determinado quando o A é diferente de 6. O nosso próximo e último exercício da aula de hoje é esse exercício 3, que caiu na FUVEST. No sistema linear, aí nesse sistema aqui, ele tem 3 equações e 3 variáveis, x, y e z, e A e M são constantes reais. É correto afirmar que... E aí tem algumas alternativas. Letra A. No caso em que A é igual a 1, o sistema tem solução C e somente C, M igual a 2. O sistema tem solução quaisquer que sejam os valores de A e de M. No caso em que M igual a 2, o sistema tem solução C e somente C, A igual a 1. O sistema só tem solução se A igual a M for igual a 1. E o sistema não tem solução quaisquer que sejam os valores de A e M. Então, para a gente conseguir encontrar a alternativa correta, nós vamos precisar discutir esse sistema, tá? Então, vamos fazer isso. Copiei aqui o sistema e o primeiro passo é descobrir quando que ele é SPD, que é quando o determinante é diferente de 0. Então, eu vou escrever aqui a minha matriz. Nesse caso, é uma matriz 3 por 3, porque nós temos 3 variáveis, 3 incógnitas, x, y e z. E eu vou colocar aqui na primeira coluna os coeficientes de x. Reparem que nessa segunda equação, como não tem x, o coeficiente é 0. Na segunda coluna, os coeficientes de y. E na última coluna, os coeficientes de z. Calculando o determinante pela regra de Sarry, vou copiar essas duas primeiras colunas, fazer diagonal principal menos diagonal secundária.
Diagonal principal. A vezes 1 vezes 1 é A. Menos 1 vezes 1 vezes 1 é menos 1. E aqui 0 vezes 0 vezes 0 é 0. Então, diagonal principal menos diagonal secundária. Vamos ver. As diagonais secundárias estão representadas aqui pelas setinhas verdes. Então, vamos fazer 1 vezes 1 vezes 0, dá 0. 0 vezes 1 vezes A é 0. E 1 vezes 0 vezes menos 1 também é 0. Então, aqui tem várias partes zeradas, que é mais fácil, né? Facilitando a nossa conta. A gente tem que o determinante é A menos 1. E ele tem que ser diferente de 0, ou seja, o A tem que ser diferente de 1. Então, quando A é diferente de 1, ou seja, o determinante é diferente de 0, a gente tem que o sistema é SPD, ok? Para discutir se o sistema é SPI ou SI, a gente vai escrever uma outra matriz aqui com os coeficientes de x, y e z e acrescentar a coluna dos termos independentes, tá? Aqui eu também, é uma informação importante, eu substituí o A valendo 1, porque se o A for diferente de 1, ele é SPD. Mas se ele for igual a 1, nós vamos ver o que acontece para ele ser SI ou SPI, ok? Então, aqui nós temos a matriz e agora nós precisamos escalonar, ou seja, precisamos zerar esses 3 termos embaixo dessa escadinha aqui. Então, eu vou fazer aqui que a linha 3 é igual a L1 menos L3. Então, aqui nós temos 1 menos 1 é 0, menos 1 menos 0 é menos 1, 0 menos 1 é menos 1, e 1 menos m fica 1 menos m mesmo, tá? E aí, nós precisamos zerar esses 3 elementos aqui embaixo da escadinha, então tá faltando ainda zerar esse menos 1 aqui. Então, para isso, eu vou fazer a operação L2 mais L3, na linha 3. Então, vamos lá. 0 mais 0 é 0. 1 mais menos 1 é 0. 1 menos 1 também é 0. E 1 mais 1 menos m é 2 menos m, tá? Agora, com o sistema escalonado, eu vou voltar a escrever ele dessa forma aqui com as incógnitas. E aqui, olhando para a última equação, eu tenho que 0 vezes z é igual a 2 menos m. Quando esse 0 menos 2m for igual a 0, a gente tem um SPI. Por quê? Porque 0 vezes z igual a 0, se isso aqui for 0, nós temos valores possíveis para z aqui, de forma que esse sistema tenha uma solução possível, tá? Se for 0 vezes z igual a 0. Então, se 2 menos m aqui, ó, for igual a 0, o m tem que ser igual a 2. E nesse caso, com o a valendo 1 e o m valendo 2, a gente tem um SPI. Porém, se esse 2 menos m for diferente de 0, a gente tem um SI. Porque se isso não for 0, não tem valor que a gente coloque em z, tal que 0 vezes esse valor seja igual a esse valor diferente de 0, tá? Então, se o a for 1 e o m for diferente de 2, a gente tem um SI. Voltando aqui para o nosso enunciado, a gente calculou e a nossa conclusão era essa: SPD se A é diferente de 1, SPI se A igual a 1 e M for igual a 2, e SI se A for igual a 1 e o M diferente de 2. Então, vamos voltar a ler as alternativas. No caso em que A igual a 1, o sistema tem solução C e somente C, M igual a 2. Então, se o A for 1, então a gente está falando de uma dessas opções, o sistema tem solução, então ele é possível, se o M for igual a 2. Verdadeira. Então, já direto, a alternativa correta vai ser a alternativa A. Era isso para a aula de hoje. Bons estudos e até a próxima aula.